Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila e hoje estamos gravando um vídeo aí do pós-jogo de Santos 0, Flamengo 4. Como a gente previu, não ia ser um jogo fácil, isso todo mundo sabe, né? É um dos adversários mais qualificados do Brasil, talvez aí junto com o Atlético Mineiro em termos de elenco e junto com o Palmeiras. Ainda vejo o Palmeiras, apesar de ser o Palmeiras que o investimento que tem um pouquinho abaixo desses dois, mas sim pouca coisa. É um time mais competitivo, tem elenco, tem reservas, coisas que o Santos tem dificuldade, né? Quando a gente muda o esquema, que precisa mudar jogadores, a gente sente mais dificuldade. Prova disso é que a gente está vivendo um momento instável, saída do Caio Jorge, ainda não encontrou o melhor jeito de jogar, se é com o Marcos Leonardo, se é com o Marcos Guilherme. Estamos sem o Marinho, então também sem o ponta ali, a gente joga um cara aqui, outro acolá. A dupla de zaga nem se fala, né? A gente está perdendo zagueiros, né? Então primeiro a gente perdeu o Lucas Veríssimo, aí encontramos uma solução na zaga do Diniz, que estava jogando bem, que era Luiz Felipe e Luan Pérez, aí a gente perde o Luan Pérez, entra o Kaique, ainda não tinha chegado no seu melhor, mas estava já com um nível mediano ali, desenvolvendo bem, e daí perde o Kaique, aí entra o Wagner, que também leva-se tempo, né? O cara precisa entrosar com o time, precisa se sentir seguro da sequência, né? Não é simplesmente o cara entra e resolve, poucos caras entram e resolvem, então teria que ser de uma qualidade superior, e aí entra o Wagner, daí agora entrou o Robson Reis, que tinha ido bem no jogo anterior, ali quando entrou no lugar do Luiz Felipe, e é uma zaga que precisa de tempo, são jogadores mais novos, eles são bons, tanto o Wagner quanto o Robson têm suas qualidades, o Robson é bem forte, bem alto e tem qualidade, o Wagner ele é inteligente, é uma coisa legal de ter um zagueiro que sabe usar um pouco mais a cabeça, tanto para sair jogando, e ele tem velocidade, então a gente tem que pensar que essas mudanças, o time acaba caindo o rendimento, leva-se tempo para se reerguer, leva-se tempo para que as coisas se ajustem. Temos também os reforços aí que estão vindo para o Santos, né? Então a gente já tem o goleiro Jandrei para ser um reserva do João Paulo, agora que o João está lesionado. Até para não queimar os garotos, foi uma coisa que o Fernando Diniz falou e eu concordo, né? Porque vai que numa necessidade o João Paulo não pode, e a gente já tem que pôr um garoto, o garoto falha e já se queima, sendo que os garotos são bons, tanto o Diógenes quanto o Paulo Mazzotti são bons goleiros, então eles têm que ter o tempo de maturação, assim como o João Paulo e o John tiveram e estão tendo, né? O John, infelizmente, com a lesão, acabou ficando um pouco para trás, até porque o João Paulo está jogando muita bola. E apesar dos 4 gols sofridos, o João Paulo jogou muita bola. Então a gente tem que ter paciência nesse sentido. A gente tem uma semana cheia agora para o jogo contra o Cuiabá fora, vai ser no sábado. E esperar, né, que o Diniz consiga treinar esse time de novo, a gente consiga recuperar os jogadores que estão lesionados, né? O Kaique vai ficar fora por um tempo, o Luiz Felipe não foi dado a estimativa, o Marinho está fora já faz mais de um mês e a gente não sabe quando ele volta. Tem muitas questões aí de lesões, e daí a gente tem o Léo Batistão para ser regularizado, para poder jogar, o Diego Tardelli para poder jogar, o Augusto para poder jogar, e muito provavelmente o Emiliano Vasquez, que parece que vai ser anunciado na segunda-feira. Então são vários reforços, tem meias da base, laterais da base que podem ajudar, não estou dizendo que eles vão ser solução, mas o próprio o Luiz Henrique que entrou ontem, o Luizinho, que era do Coritiba e errou um dos passes que originou um dos gols, não dá para culpar ele, errou, a gente tomou gol, ele coloca a cabeça no lugar para não cometer de novo, mas, sabe, foi um dos primeiros lances do cara com a camisa do Santos, e é bom jogador. Tem também o Lacava, tem o lateral esquerdo que veio do Corinthians, que já estava fazendo banco ali com a ausência do Moraes. Então, tem alguns bons nomes ali no Sub-23 que podem ajudar a ter um elenco mais encorpado e dar opções para o Fernando Diniz, né? Lembrando que o Ângelo também, apesar do Diniz sempre preterir ele, também não era opção, porque agora ele está com a seleção, acho que sub-17, então vai treinar um tempo lá com eles.
a gente... Como explicar um resultado desse? Vamos começar pela escalação. O Santos jogou com João Paulo, Maxson, o Robson Reis na zaga no lugar do Luiz Felipe, o Wagner Palha e Felipe Jonathan. O meio de campo com aqueles 4 jogadores, Jean Mota, Camacho, Sanches e Pirani, o Sanches jogando um pouco mais para a direita, o Pirani solto no meio, daí o Sanches também caiu um pouco, fechava um pouco mais pelo meio. E no ataque, ao invés de Marcos Guilherme e Lucas Braga, a gente foi de Marcos Leonardo e Lucas Braga. O que foi interessante, porque daí, como um dos meias caiu um pouco mais para a direita, o Sanches estava caindo mais para a direita, o Marcos Leonardo conseguiu participar do jogo no primeiro tempo. Então, para fazer análise desse jogo, a gente vai fazer do primeiro tempo e do resto do jogo. O Santos, nos 45 minutos iniciais, conseguiu jogar um pouco de bola. Sofremos bastante. O João Paulo fez 3 defesas. Pelas minhas anotações, teve um chute do Everton Ribeiro na entrada da pequena área, um chute do Gabigol, que foi uma defesa incrível, assim, o Gabigol de frente finalizou, o João Paulo defendeu, daí no rebote alguém bateu fraquinho, assim, pegou no susto e veio alta fácil para o João Paulo. E depois teve uma cobrança de falta do Diego, não foi tão forte, mas ela tinha endereço, e o João Paulo foi lá e garantiu. E a gente teve um chute desviado do Lucas Braga como lance mais perigoso. Foi um contra-ataque que ele puxou, conseguiu cortar de 2 jogadores e bateu, ela acabou desviando para escanteio. O Santos criou muito pouco, sofreu um pouco, mas era um sofrimento bem administrado. O Santos conseguiu fazer com que o Flamengo tomasse alguns cartões, conseguiu dar uma enrolada no jogo. Sabe aquele jogo que o time menor dá uma segurada, tenta nos contra-ataques, mas às vezes o que ele quer é tomar uma falta para ganhar tempo. O Santos levou o jogo assim, estava jogando bem perto do nível que as equipes têm, né? Desnivelado. O Flamengo melhor, o Santos pior, tecnicamente, coletivamente também, né? O Flamengo vem de uma sequência de manter uma base de jogadores e de trabalhos que foram semelhantes, né? Então a gente teve o Jorge Jesus fazendo um time espetacular, aí a gente teve só a quebra quando entrou o Domenech Torrent, aí depois veio o Rogério Ceni, que resgatou boas coisas que o Jorge Jesus fazia e tentou imprimir algumas coisas que ele acredita. Não deu muito certo, porque parece que o Rogério Ceni não é muito bom de grupo, assim, né, de manter os caras ao lado dele. E por último, a entrada do Renato Gaúcho, que também é um estilo de jogo que o Renato sabe fazer jogar. Ele sabe tanto com a bola no pé quanto com a bola sem o pé. Ele fez um jeito que o Flamengo gosta de jogar. E o Flamengo gosta de jogar de que jeito? Cara, em velocidade, explorando as costas do adversário. Então, toda vez que o Santos estava mais avançado e o Flamengo conseguia recuperar a bola, era onde a gente sofria. Só que o Santos deu pouca oportunidade do Flamengo fazer isso. Então, o primeiro tempo foi bastante aguerrido, combativo. O Pirani se mexeu bastante para criar jogada. O Sanches não estava tão bem, mas ele conseguiu preencher bem os espaços pelo lado direito. O Lucas Braga correu muito, tentou muito, foi um cara que apareceu bastante. E os nossos volantes, Jean Mota e Camacho, tentando criar o jogo, mas um jogo muito fechado, assim, o Flamengo marcava muito bem também, então o Santos tinha bastante dificuldade, tanto na saída de bola, que eles marcavam, o Santos não conseguia saindo, quanto na construção de jogada do Santos, que o Santos é muito mais limitado para construir jogada. Se pega um time que marca bem, era o caso do Flamengo, o Flamengo não estava recuado, mas sabe marcar, e daí o Santos encontrou muita dificuldade para criar. Porém, a zaga estava bem postada, a gente não deu tanta chance e assim foi até o segundo tempo. E aí, no segundo tempo, um cruzamento por baixo, besta, logo aos 3 minutos, o Wagner Palha conseguiu tocar na bola, só que ao invés dele tirar essa bola, isolar, ele tentou dominar. Então a bola ficou, ele tocou na bola para não chegar no jogador do Flamengo e ele passou e caiu. Nessa que ele caiu, o Michael chegou e ele acabou cometendo pênalti no Michael. É um pênalti discutível, como o Fernandinho disse? Porque o cara faz aquele teatro, se joga. Mas você vendo na câmera, o Wagner realmente pegou no ombro pela camisa e puxou. Então, assim, por mais que não tenha sido para o cara se atirar e ficar rolando e fazendo todo aquele teatro neymaresco que eu detesto, ele foi deslocado de alguma forma. Foi pênalti, sabe? Então, talvez se fosse um jogador mais forte não caísse, tentasse brigar e não saísse nada, mas como a marca do jogador brasileiro é se atirar na primeira oportunidade para pegar pênalti, ele se atirou, mas realmente houve o contato. Gol do Gabigol, primeiro. E como disse o Danilo, a gente já sabia que ia tomar um gol do Gabigol. A gente sempre toma um gol do Gabigol.
Não existe jogo que o Santos não tome o gol do Gabigol se ele estiver em campo. E aí o Santos saiu um pouco mais. E nessa de sair um pouco mais, o Santos mostrou um pouco mais de qualidade para criar. O problema é que atrás a gente ficou desguarnecido e demos o jogo que o Flamengo queria. Então a gente teve um lance um pouquinho depois ali de um cruzamento que o Matos e o Santos se enrolaram e não conseguiram finalizar direito. Um dos dois tinha que ter gritado, né? Minha, deixa para mim, e finalizado sozinho. Os dois pularam, foi bizarro, assim. E depois disso a gente teve um contra-ataque aos 24 minutos, onde o Gabigol mandou para dentro. E aí, 2-0, acabou o jogo pro Santos, sabe? Não, o Santos não ia conseguir recuperar dois. O 1-0 para a gente tentar ir atrás do empate já era difícil. Mas o desenho do primeiro tempo, aquele time aguerrido, que está sabendo administrar um jogo contra um adversário mais qualificado, o Santos estava fazendo bem. E só que exige um nível de concentração dos 90 minutos. Você não pode errar lances muito decisivos, assim, aqueles pequenos erros assim que não dão em nada, não tem problema. Mas esses lances decisivos matam. E foi onde a gente errou. Wagner Palha, infelizmente, errou. E a gente tomou o gol e a concentração foi para o espaço. O Santos até tentou, estava se mantendo no jogo, mas esse gol aos 24 acabou. Aí o Santos começou a vamos jogar mais solto, e o jogar mais solto favorece o Flamengo, ainda mais com o resultado que já estava embaixo do braço. O Felipe Jonathan, depois desse lance, fez um cruzamento meio fechado de direita, assim, pro gol, e o Diego Alves fez uma bananada, assim, ele não conseguiu pegar de primeira, a bola pegou no chão, tinha jogador do Santos perto, sabe? Bizarro, mas foi o erro do Diego Alves, não foi nenhum acerto do Felipe Jonathan. Ele cruzou aquela bola ridícula que ele joga na área sem sentido, sem nada. Pouco depois, o Gabigol fez um lance que ele foi para cima do. Pegou a bola sozinho em velocidade nas costas do Felipe Jonathan, foi para cima do João Paulo, driblou o João Paulo para fora e se enrolou com a bola saiu, sabe? Mas ali já era para ter saído mais um do Gabigol. Ah, aos 33, um pouco depois, o João Paulo operou um milagre, cara, mas assim, um milagre absurdo, assim. O Gabigol saiu na cara dele, assim, uns 2, 3 metros de distância, com o gol inteiro para ele chutar, ele tentou chutar no contrapé com rasteirinho. Nessa de chutar no contrapé, o João Paulo esticou a perna, caiu para um lado, mas a perna para o outro. O cara pegou com o pé, uma defesa espetacular do João Paulo. Foram 4 gols, mas, cara, João Paulo mandou bem demais, sabe, cara? Foi espetacular, assim. E desculpa, eu me enganei. O contra-ataque anterior não foi gol do Gabigol, tá? Foi só um contra-ataque com ele que não deu. Então a gente só tomou o gol depois dessa defesa aí incrível do João Paulo. Ah, caguei tudo. Minto, minto. Foi o gol ali do Gabigol mesmo. É que eu tô com muita coisa anotada e a cabeça ainda tá tentando relembrar os lances. Então a gente teve realmente o gol ali aos 24, que foi onde desandou, exatamente do jeito que eu falei, tá? Ignore o resto. Não, a gente teve a enrolada do Gabigol, o milagre do João Paulo, e aí a gente teve aos 34, logo na sequência desse lance, um erro na saída de bola. Foi o lance que o Luiz Henrique errou, o João Paulo conseguiu fazer a defesa de um chute cruzado do Mateuzinho, baita, foi um chute forte, o João Paulo tentou abafar ela embaixo, mas ela acabou escapando e caiu no pé do Gabigol. É isso aí. Então foi onde a gente tomou o terceiro gol do Gabigol, fechou o caixão, só aí depois a gente só teve mais uma ali para dizer, para jogar a pá de cal. Aos 36, o Santos teve uma jogada de perigo, que foi a jogada mais perigosa do Santos. O Madison puxou um contra-ataque numa velocidade absurda. Ele deixou 3 caras para trás, deu o drible da vaca, aquela meia-lua e tal. Nossa, saiu, bateu para o meio da área, jogou nas costas do Sanches, o Sanches passou, só que por trás estava o Pirani. Cara, o Pirani ajeitou, assim, ele dominou já ajeitando para frente, bateu colocado. Nossa, um chute incrível, assim, muito bem pensado e bem executado. O Diego Alves encostou na bola e ela bateu no travessão, cara. É assim, se ela vai um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para o lado,
talvez o Diego Alves nem encostasse e ela fosse direto para o gol, mas não, ela bateu na mão do Diego Alves e bateu no travessão. Ela pingou no chão, o zagueiro chegou, o Bruno Viana e bateu para fora. E foi o único perigo real do Santos. O Santos até criou uma outra jogada, mas assim, sem perigo. E essa não, foi extremamente perigosa. E por último, a gente teve aí aos 38 o erro de saída de bola, o recuo, o Pirani recuou mal para o Wagner, e o Andréas Pereira apareceu, tocou por baixo do João Paulo, que tentou fechar o ângulo, ainda passou no meio das pernas dele, entrou e fechou o caixão com 4-0, e aos 50 minutos o Flamengo quase fez mais um escanteio que foi bem fechadinho, passou por uns 4 jogadores do Flamengo, não tinha ninguém do Santos, nem o João Paulo, nem zagueiro, e ela acabou passando e saindo para a linha de fundo, mas foi isso. Então, galera, infelizmente tomamos um sacode aí do Flamengo, foi horrível. A gente poderia ter tomado mais, poderia ter sido pior. O Santos criou pouco, o Santos... Assim, vamos falar bem do primeiro tempo, que o Santos foi bem competitivo e deixou o Flamengo jogar menos, mas a gente tem que recuperar algumas coisas. A gente precisa jogar mais, a gente precisa criar mais, a gente precisa encontrar soluções. Não é só jogador, não é só qualidade técnica, isso ajuda bastante. Ajuda a ter jogadores mais experientes, com mais casca, até para blindar aí os garotos que estão sendo lançados. Ajuda a ter profundidade do elenco para quando você tiver lesões, contusões, suspensões, a gente ter opções, ou se o jogador acabar sendo vendido, a gente ter opções e o elenco não cair tanto de nível, né? Mas leva-se tempo, trabalho, entrosamento, e eu espero que o Diniz agora, com essa semana para o jogo do Cuiabá e depois mais uma semana até enfrentar o Bahia, consiga extrair o melhor. E eu concordo, a gente falou isso antes do jogo, é uma coisa que o André Mazuco, o responsável do futebol do Santos, falou essa semana. Eles estão com o Diniz e eles querem dar tempo para o Diniz nessas 2 semanas. Eles querem ver evolução, querem ver o time crescer. E espero que o Santos consiga se reencontrar com as vitórias. Né? A gente está 5 jogos sem ganhar, contando a eliminação da Sul-Americana, derrota na Copa do Brasil, os empates aí no Brasileirão e agora a derrota para o Flamengo. E vamos, assim, eu entendo as críticas, eu entendo a pressão em cima do Diniz, eu entendo as cobranças que a gente tem em cima do Diniz, eu mesmo cobro muita coisa dele, eu acho que ele é muito teimoso com muita coisa, eu acho que ele é muito limitado, sabe, parece que ele só tem um jeito de jogar, ele não consegue se adaptar, mas ontem o primeiro tempo do Santos mostra que ele consegue também jogar de um jeito mais equilibrado. O Santos não foi aquele time todo lá em cima e sem conseguir criar e que toma gol no contra-ataque no primeiro tempo. Foi um time que jogou mais equilibrado, várias vezes ficou atrás da linha da bola, fechou bem em alguns contra-ataques, quase matou, criou boas jogadas, né? Quase matou não, mas criou boas jogadas. Então, assim, o Santos tem condições, o Santos sabe jogar bola, tem bons jogadores, e vamos dar tempo para o Diniz. Com reforços e com ser 2 semanas cheias de trabalho, ver o que ele traz, se existe evolução, se o time cresce, se os reforços podem estrear e ajudar a gente. E aí, depois disso, a gente cobra, né? Porque a gente já falou que esse ano ia ser de sofrimento, que esse ano o Santos ia ser complicado, que tudo que a gente quer é um campeonato tranquilo e que existem limitações e que o Santos estava chegando perto das limitações. Então a gente chegou longe na Sul-Americana porque a gente passou do Independente, mas a gente já pegou o Libertad e já não deu. O Santos não conseguiu jogar contra o Libertad. E agora a gente está contra o Atlético Paranaense, que a gente não jogou bem o primeiro jogo, a gente podia ter tomado muito mais. E é isso, tá chegando perto do limite do que esse Santos pode apresentar. É um time que consegue competir. Em vários momentos dentro do jogo ele é competitivo. Alguns jogos também mostra bastante competitivo, mas também oscila demais ainda. Então, talvez com os reforços, um time mais estável, porque daí a tendência é não perder jogador até o fim do ano, a menos que aconteça alguma lesão mais grave. A gente aí tem aí alguns jogadores aí que em algum momento vão acabar voltando, tanto o Kaique quanto o Luiz Felipe, o Marinho, o próprio Robson é um jogador que pode voltar esse ano, o Sandri já entrou em campo já esses dias, então é um cara que logo pode estar ajudando dentro do esquema do Diniz, e o Sandri é um cara que encaixa com o esquema do Diniz, o próprio Balieiro, que estava voltando de lesão, eu falei do Sandri, entrou esse dia, nossa, cara, parece que eu tomei mas eu tomei um cacete, eu tomei 4 cacetadas na cabeça ontem.
mas foi o Balieiro que voltou, mas o Sandri só ano que vem, né? Mas daí tem o John que pode voltar e dar mais profundidade. A gente tem que ser pacientes em alguns momentos. Eu sei que é difícil, eu tô nervoso, gostaria de ver mais. Eu tenho muitas críticas ao trabalho do Diniz. Tem pontos positivos? Tem, mas tem muita coisa que pode ser mudada, tem muitas coisas que ele tem que saber, ele tem que enxergar o jogo, saber mudar o jogo antes de sofrer, antes do negócio ficar ver quem tá bem e quem não tá, sabe? Às vezes ele tira o cara que tá bem porque ele tem uma crença. Não, cara, mantém o cara, faz outra substituição, sabe? Tipo, tentar fazer coisas que possam ser diferentes, que possam ajudar os Santos a reencontrar o caminho das vitórias e voltar para o nosso campeonato tranquilo. Nesse momento não está tranquilo, onde a gente oscilou mais para baixo é agora. Então esperar aí que essas 2 semanas façam alguma coisa, e se por um acaso não fizer, infelizmente, daí vamos ter que realmente ter que trazer outro técnico que possa extrair uma coisa melhor do Santos. E daí a gente pensar num nome que não seja uma aposta, mas que seja alguém que realmente traga um bom trabalho e que faça o Santos jogar decentemente esse ano, para ano que vem pensar numa coisa melhor. Pode ser com o próprio Diniz. Se o Diniz realmente conseguir melhorar o Santos, conseguir entregar mais e o Santos ter um campeonato, a gente pode ter um ano mais estável. Ano que vem a gente consegue melhorar com uma situação financeira um pouco melhor, torcida voltando para o estádio, então mais dinheiro entrando para o Santos, a gente conseguir ter uma situação um pouco melhor que possa trazer reforços um pouco melhores, não só jogadores em fim de contrato, não só jogadores, apesar que se a gente for ver, né, o Paris Saint-Germain conseguiu contratar um monte de gente sem contrato, né? Contratou o Messi, contratou o Donnarumma, contratou, acho que tem mais um meio e mais um outro jogador. Foram 4 contratações todas sem contrato de jogador. O Sérgio Ramos contratou, acho que Depay, se não me engano. Então, assim, foram 4 contratações de peso, sem gastar, só gastando com luva, salário, etc, né? E comissões, talvez. E comprou um jogador só, né, de peso esse ano. Mas é isso que o Santos tem que ser inteligente nisso. Eu acho que o Marcos Guilherme foi uma grande contratação. Eu acho que tanto o Bosa é útil, apesar de ter jogado pouco, lesão não ter ajudado. O Moraes foi um cara que jogou bem nas poucas vezes que jogou até se lesionar. Das contratações assim que vieram de graça, que a gente não dava nada, o Camacho virou um jogador importante para o esquema, começou muito bem, agora ele está mediano, mas também depende muito do momento, como o Santos também não está jogando tão bem, o nível de futebol dele parece um pouco pior. Com exceção dos caras que o Diniz trouxe, o menos que eu vi foi o Zanocelo, que não entregou muita coisa, mas também jogou bem pouco, né? O Bosa também jogou pouco, mas o pouco que jogou foi bem. Então a gente tem bastante coisa para pensar nesse sentido. Talvez aí Tardelli possa ser útil, o Batistão possa ser útil e decisivo. O Emiliano Vasquez, se confirmado, também pode ser outro cara que pode vir para arrebentar. E o Augusto, eu acho que é uma opção, né? Porque ele é mais novo, ele estava jogando em divisões inferiores da Espanha, ele talvez precise se provar e precise mais tempo. Ele tem o próprio Luiz Henrique e o Lacava no Sub-23, pode subir e ajudar. Tem muita coisa para o Santos, tem opções, tem coisas que dá para fazer, e eu espero que o Santos encontre um futebol um pouco melhor, que a gente seja mais competitivo, que a gente ganhe mais jogos para ter um ano mais tranquilo, e ano que vem sim a gente pensar no Santos dar um passo maior, né? Daí visar posições melhores, reforços melhores e uma situação financeira, administrativa que a gente possa tocar, porque o Santos está numa crise financeira terrível e não dá para competir com um time que não está em crise financeira, que é o Flamengo, né? Ah, tá sem bilheteria e tal, mas mesmo assim, cara, os caras estão contratando o Andreas Pereira e o Kennedy, os caras vêm da Premier League, sabe? Ah, mas joga um pouco. O Andreas Pereira estava treinando esse ano para ser titular do United ou pelo menos um jogador útil. O Kennedy também, pelo Chelsea, sabe? Então, jogadores que o Santos que o Flamengo pode trazer que o Santos não pode. Nem se compara, sabe? O Atlético Mineiro trazendo o Hulk, Diego Costa, tá? Não dá, a gente não tem esse cacife para competir com esse nível. O que a gente pode fazer é ter um ano tranquilo, no que vem talvez um pouquinho melhor, e lá em 2023 a gente ter um ano mais, assim, a gente está em momento de recuperação financeira dói, cara. A gente não pode pedir pizza, a gente não pode sair para tomar uma cerveja, a gente só pode ficar em casa comendo arroz, feijão, pão. Arroz, feijão e pão, até a gente ter uma situação um pouco mais confortável. É assim em casa,
É assim nos negócios, a gente tem que parar. Uma coisa que eu peço para você, torcedor santista, a gente tem que cair na real. O nível do Santos hoje é o meio de tabela. A gente tem que brigar para estar ali no meio de tabela e ter um campeonato tranquilo. Se a gente estiver ali, hoje é isso. Com a situação financeira melhorando, a gente pode pensar em coisas melhores, mas vai demorar um pouco. É esse ano de maior sofrimento. Ano que vem ainda vai ser de sofrimento, talvez não tanto quanto esse, que para mim está sendo terrível, pior, financeira, administrativa. Ano que vem, com algumas dívidas já quitadas, deu um pouco de alívio ali e tal. E daí 2023 a gente pensar assim, não, agora com dívidas que estão dentro do que o Santos realmente pode pagar, a gente não está com tanta receita mensal comprometida, dá para investir mais no futebol. Quem sabe aí já com o projeto do novo estádio da nova Vila Belmiro crescendo, quem sabe aí com alguns jogadores que esse ano estão passando por essa provação e sofrimento, se tornando essenciais para o Santos, principalmente os garotos, né? Então a gente já está vendo o Pirani como titular, que ele se consolide, seja um grande jogador, e ajude o Santos, o Lucas Braga, cada vez mais joga muita bola, corre muito, se dedica, se entrega, um jogador de muita velocidade, que está já ajudando, que a gente veio de times amadores, que a gente possa ter alguns outros destaques, que a gente possa ter a volta do Sandro, a volta do Balieiro, o Kaique se firmando para a gente ter um time mais pesado, que esses garotos cresçam, evoluam e o time se encaixe, a gente possa ter alegrias aí no futuro. Mas o presente é pesado e é isso aí. Próximo jogo do Santos contra o Cuiabá no sábado que vem. E durante a semana aí a gente vai trazer vamos conversar, fazer algumas coisas especiais aí para a gente poder continuar falando sobre o Santos, tá? É isso, pessoal. Curtem, comentem, compartilhem, convidem seus amigos santistas. Vamos trazer mais gente para o canal aqui para acompanhar nosso trabalho. E para cima deles. Um grande abraço.